Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre caracterização de partículas e suspensões, falando sobre a parte 4, dando continuidade às aulas anteriores. Nessa aula a gente vai falar basicamente sobre massa específica, densidade e porosidade. Bom, há definições distintas em livros, mas eu vou adotar aquela que eu considero a mais usual, tudo bem? Então, existe uma confusão, por incrível que pareça, existe uma confusão em relação a esse termo dentro da literatura. Assim, confusão que eu digo, não há uma uniformidade, né? Eu vou adotar a seguinte: massa específica e densidade vão ser ambas relações massa por volume, mas a massa específica, ela é essa relação definida para um sistema isotrópico, quer dizer, cujas propriedades não variam com a direção. Ela é mais propriamente aplicada a substâncias, então faria mais sentido você falar, por exemplo, da massa específica da água, massa específica do mercúrio, enfim, massa específica de uma determinada substância, sendo uma propriedade intensiva, específica daquela substância, e não varia com a direção daquele sistema, aquela substância. Densidade vai ser o termo massa por volume de um sistema qualquer. Então, ambos nessa definição são representados pela letra ρ, onde a gente tem a razão massa por volume. Tudo bem? Eu vou dar continuidade, daqui a pouco eu falo um pouco sobre essa diferença na nomenclatura. Bom, então, segundo essa definição, eu posso pegar, por exemplo, água líquida a 25 graus Celsius e eu posso falar tanto que a densidade dela é 0,997 kg por litro, quanto a massa específica dela é 0,997 kg por litro. Não há variação das propriedades da água aqui se você pega qualquer porção desse sistema. Se você pega uma partícula vazada, não faz sentido a gente falar em massa específica, porque não é uma propriedade que mais se torna específica. Começa a fazer sentido a gente falar de densidade, que é uma relação de massa por volume, tudo bem? E aí a envoltória do volume que você considera também define ali o valor da densidade que você vai obter. Bom, a densidade relativa ela pode ser definida em razão da densidade do seu material, certo? Sobre uma densidade de referência. Geralmente, para líquidos e sólidos, a referência é a água 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius, o valor da densidade da água líquida é o maior possível e é igual a 1000 kg por metro cúbico, né? Se você estiver falando de gases, geralmente isso é a referência é ar seco a 20 graus Celsius em uma atmosfera, cujo valor é 1,205 kg por metro cúbico de densidade. Tudo bem? Ok. Ok, então, de certa forma, um tanto quanto surpreendente, né, essa confusão, mas eu vou dizer como muitas vezes vocês vão encontrar também esse termo, tá ok? A propriedade massa por volume, a gente está adotando que ela pode ser tanto a densidade quanto a massa específica, se o sistema for isotrópico. Tudo bem? Em outras literaturas, ou numa definição até mais formal das normas portuguesas, isso é definido como massa específica. A razão massa por volume pela massa por volume de uma referência, a gente está definindo como densidade relativa. Esta, para outras nomenclaturas, é chamada de densidade. Tudo bem? Então, por que em parte a confusão? Porque em parte a gente importa muitas coisas da literatura inglesa, e a literatura inglesa define a relação massa por volume como densidade. Ok? Então, por ser muito usual, é a mesma que eu estou adotando aqui. A relação massa por volume é a densidade. Então, essa é a relação, digamos, mais usual de se definir densidade. Então, eu estou adotando dessa forma também, mas outras literaturas vocês vão encontrar massa específica como relação massa por volume e densidade como a densidade, o que a gente está chamando de densidade relativa. Bom, uma série de densidades podem ser definidas, né? Então, a gente tem, por exemplo, vou pegar a massa específica ou densidade, ela também pode ser chamada de densidade verdadeira. Densidade aparente, isso muda um pouquinho da definição, mas de autor para autor, mas ela pode ser definida como geralmente partículas, considerando poros nas partículas. A gente pode estar falando de leitos, a gente vai ter densidades dos leitos na forma como eles são, empacotados, aerados, compactados, enfim, entre outras densidades. O termo bulk pode se referir a alguns tipos de densidade, depende do contexto. Então é sempre bom, quando a gente está falando em densidade, apesar de ser um conceito mais usual,
é bom ver qual é a definição que o autor está fazendo sobre a densidade, tá? Então, de forma geral, a massa é a mesma, a questão é a relação do volume que você considera para fazer a divisão e definir a densidade, ok? Bom, a porosidade ela pode ser definida como volume de vazios pelo volume total. A gente precisa também definir esse conceito aqui, ele é bastante utilizado. Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, de um cilindro que é vazado. A gente tem ali o que seria o equivalente a um anel de Hershig, né? Um cilindro vazado, tá? Então, ele tem 3 milímetros de diâmetro total e tem um furo de 1,6 milímetros, altura de 5 milímetros. Pede-se que se obtenha a porosidade deste cilindro, considerando como volume total o volume de todo o cilindro, né? Então, basta a gente pegar ali o volume, o epsilonzinho é o volume de vazios, vai ser a área do furo vezes a altura do furo, pelo volume total, que vai ser a área de toda a base do cilindro vezes a altura do cilindro, vai ser a altura é a mesma, eu corto ali, eu vou ficar com 1,6 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, vai ser 0,288. Ou seja, de todo o cilindro, 28,8% do cilindro é vazado, é vazios, né? É composto por vazios. Isso define a porosidade e a fração volumétrica de vazios do meu sistema. Bom, definir a porosidade, a gente pode falar um pouco sobre as relações entre o volume de vazios e o volume ocupado. Essa relação é trivial, mas o volume de vazios somado ao volume ocupado dá o volume total. Quando a gente pega o volume de vazios que a gente tinha obtido ali na relação anterior, né, e substitui, é epsilon vezes o volume total. E então eu posso isolar aqui o volume ocupado. Isolando o volume ocupado, eu vou ter o volume ocupado igual a 1 menos epsilon vezes o volume total. Ou seja, é também trivial. 1 menos a fração de vazios vezes o volume total vai ser a fração de cheios, digamos, a fração de ocupados. Bom, a gente tem referente a partículas, ali a partícula que eu representei para ilustrar, ela tinha um furo, na verdade, né? Ela é vazada, né? Mas a gente pode ter partículas que têm diferentes porosidades e esses poros podem ser classificados como ultraporos, microporos, mesoporos, macroporos, tá ok? Então, muitas vezes de dimensão nanométrica, são coisas que só são observadas não por visão, mas por técnicas de caracterização, né? Então, a gente está falando aqui de partículas que são porosas. Então, a título de exemplo, vamos supor que ali a gente tem uma partícula no item A visualizada, toda esférica, como nós poderíamos observar. Se a gente fatiasse essa partícula, pegasse ali uma fatia fina, essa partícula poderia ser, por exemplo, totalmente irregular. E aí, com um monte de poros abertos aqui associados a essa partícula. Então, ela não está toda preenchida por sólidos, ela é bastante vazada. A título de exemplo, né, então, isso garante também muita área superficial à partícula, né? Se você pega, por exemplo, uma partícula de carvão, ela pode ter em 1 grama cerca de 200 metros quadrados por área. Como é que ela consegue isso? Ela é toda defeituosa, entre aspas, mas esses defeitos muitas vezes são os que nos interessam, né? Ela é toda vazada, toda furada, toda irregular. E isso aumenta muito a área superficial, por exemplo, desse tipo de partícula. Tudo bem? Então, aí você pode classificar essas partículas referente aos seus diâmetros dos poros que ela tem. Tá bom? Ok, vamos falar de um exemplo, né, sobre para que a gente possa entender um pouquinho a definição que muitas vezes a gente encontra de densidade aparente e densidade verdadeira de uma partícula. Então, considere uma partícula esfera com massa de 7 gramas e diâmetro de 2 centímetros. A fração de volume de poros da partícula é 25%, ou seja, a porosidade da partícula é 25%. Determine a densidade do material da partícula, que está sendo definida como a massa específica do sólido, e a densidade aparente da partícula. Bom, então a gente tem ali a nossa partícula, ela tem 2 centímetros de diâmetro, ela é esférica, tem 7 gramas. A porosidade dela é 25%. Ele pede a massa específica do material da partícula e a densidade aparente da partícula. Ok, então primeiramente a gente vai calcular o volume da esfera. O volume da esfera é πd ao cubo sobre 6, esse seria o equivalente ao volume total. Depois a gente vai calcular o volume dos sólidos. O volume dos sólidos é 1 menos a porosidade da partícula, né? É a fração de cheios.
1 menos vezes o volume total. 1 menos 0,25 vezes 4,18. O volume de sólidos é 1,31415, coincide nesse valor aqui numérico com o π. A densidade aparente, o que ela vai ser? Ela vai ser a massa da partícula sobre o volume dos sólidos mais o volume dos poros. Vai ser o volume sobre o volume total. Então, eu pego 7 e divido por 4,188. Eu vou ter 1,67 gramas por centímetro cúbico de densidade aparente. Por que ela é aparente? Porque ela é aquilo que foi a medida em cima da partícula, considerando os poros como parte da partícula, né? A densidade verdadeira, a gente estaria falando nesse caso da massa específica do sólido, ela é a massa sobre o volume, somente do sólido. Então, se eu pego a massa 7 dividido por 3,1415, ele vai dar 2,228 gramas por centímetro cúbico. Tá, ok? Bom, é claro que existe também uma relação que a gente pode já propor entre densidade aparente e densidade verdadeira, nessas formulações aqui que a gente está colocando. Né? Então, note que a densidade aparente é a massa pelo volume total, a densidade verdadeira é a massa pelo volume de sólido. Mas a razão volume de sólido pelo volume total é 1 menos epsilon. Então, se eu divido a densidade aparente pela densidade verdadeira, a massa vai se cortar e vai ficar volume de sólido pelo volume total. Tudo bem? O volume de sólido sobre o volume total é 1 menos epsilon. E aí eu posso passar a densidade verdadeira para lá e eu vou ter a densidade aparente sendo a densidade verdadeira vezes 1 menos epsilon. Tudo bem? Como epsilon é um valor entre 0 e 1, a densidade aparente é sempre menor ou igual à densidade verdadeira. Tudo bem? Porque a gente está falando de partículas e as frações de vazios dela, nós estamos desprezando a massa de ar que, por exemplo, preenche essas frações de vazio. Tudo bem? Ok. Bom, então, apenas estendendo um pouquinho mais essa questão de densidades aparentes verdadeiras, é bom sempre observar a definição que é encontrada nos autores, tá? A densidade aparente é uma definição comum, ela é definida como a massa pelo volume de sólidos mais o volume de poros. A densidade verdadeira, ela é comumente encontrada como a massa específica do material, a massa sobre o volume de sólidos. E a densidade efetiva, observe que às vezes alguns poros ali são fechados, né? Vai ser a massa sobre o volume de sólidos mais o volume dos poros apenas abertos. Na verdade, para que a gente pudesse estender um pouco mais essa discussão e falar ela de forma mais ampla, a gente precisaria entender um pouco das técnicas de caracterização que são utilizadas para a definição e para a obtenção, para obtenção dessas propriedades. E aí a gente poderia dizer com um pouquinho mais de propriedade isso, mas a gente não tem tempo suficiente, eu não vou abordar o assunto das técnicas de caracterização aqui. Bom, densidade de leitos. Quando nós temos um leito, uma população de partículas em um recipiente, a gente pode definir também porosidade e densidade associada a isso. Então, quando você empacota partículas, você deixa naturalmente frações de vazios ali decorrentes, né, decorrentes desse empacotamento. E a gente pode definir uma porosidade associada a isso, certo? Adicionalmente, as partículas podem ser porosas. E, a depender do nosso interesse ou do caso, a gente pode ou não somar esta fração, este volume de poros, ao volume é, é, do, de vazios devido ao empacotamento. Depende da situação e do cálculo que a gente está precisando fazer. Tá, ok? Bom, mas de uma forma geral, a gente pode definir a porosidade do leito como sendo volumes de vazios no leito, isto pode ou não incluir as porosidades das partículas, geralmente inclui, tá? Sobre o volume total do leito, ok? Bom, então vamos colocar um exemplo aqui. Um reator cilíndrico empacotado, alimentado por baixo, precisa ser regenerado com a passagem de uma solução regeneradora de alto custo. O catalisador não é poroso e possui uma massa específica de 2,15 gramas por centímetro cúbico. O reator possui 70 centímetros de diâmetro e 2,1 metros de altura. Dos 2,1 metros de altura, 30 centímetros acima e abaixo não contém catalisador. A massa do catalisador do leito é 680 kg. No protocolo da empresa, primeiramente a solução regeneradora deve preencher todo o leito. O reator deve ser limpo com água e este ciclo repetido por mais 2 vezes. Estime o gasto da solução regeneradora. Okay? Bom, então vamos entender só algumas questões que são relevantes aqui. A primeira delas diz que o catalisador não é poroso, então não preciso me preocupar com a porosidade das partículas de catalisador.
Se dá aqui uma determinada massa específica, se dá dimensões do reator, tudo bem, dessas dimensões, né, 30 centímetros acima e abaixo não contém catalisador, então 2,1 menos 60 centímetros vai dar 1,5 metro efetivamente ocupado do catalisador, e a massa de catalisador no leito é 680 quilos. O leito vai para regeneração, o leito vai ser enchido todo, limpo com água, enchido todo, limpo com água, enchido todo, limpo com água. Então, 3 ciclos de regeneração, tá, okay? Para regeneração do sistema, é o que ele está colocando. Ele pede para que a gente estime o gasto da solução regeneradora, o quanto de volume foi da solução regeneradora. Então, é isso daqui mais ou menos o que ele está dizendo, né? 680 kg de catalisador no leito, diâmetro de 0,7, 30 centímetros abaixo sem leito, 1,5 metros, vai ser 2,1 metros no total, menos 0,6, vai ser 1,5 metros de catalisador. Vou começar calculando o volume da seção do leito contendo o catalisador. Então, eu pego a área ali do leito vezes a altura da seção ali contendo o catalisador, né? Isso vai dar 0,577 metros cúbicos. O volume do catalisador, eu vou pegar a massa de catalisador e dividir pela densidade do catalisador, essa é a massa específica associada ao catalisador, eu vou ter 0,316. Observe que ele falou ali que a massa específica do catalisador é isso, então é a densidade verdadeira, considerando apenas o volume de sólido. O volume de vazios na seção do catalisador é 0,577 menos 0,316, ou seja, todo o volume aqui desta seção, certo? Todo o volume dessa seção, menos o volume que é efetivamente ocupado pelos sólidos, tá ok? Isso vai dar 0,261. O volume de vazios em todo o leito, eu vou pegar esse 0,261 e somar com 0, com os volumes ali associados tanto a parte superior quanto a parte inferior do reator, tudo bem? E aí a gente vai ter o valor de 0,49 metros cúbicos. Este valor refere-se ao volume necessário para que eu faça um enchimento do leito. Como o volume gasto é 3 vezes necessário para preencher todo o leito, eu vou pegar 3 e multiplicar por este valor aqui de 0,491. E isso vai me dar o volume em metros cúbicos gasto para que eu faça a regeneração conforme o exercício pediu. Okay? Bom, então aqui estão as referências bibliográficas e muito obrigado.